Paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma live acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Aqui nós compartilhamos uma palavra de Deus com vocês aí. E o intuito dessa live para que o Evangelho de Jesus ele venha chegar à sua casa, ele venha chegar aos lugares que compartilhando esta live, a mensagem de Jesus. O intuito é Jesus pregar a palavra do Senhor. O intuito é se unir, né? Aqui nós pregamos a palavra de Deus e que às vezes você precisa de uma palavra e no momento de situação da vida você não está indo em ministério nenhum também, ou você também, uma palavra que toque no seu coração. E eu quero que vocês, nesta noite, entendam que a pregação da palavra de Jesus, ela, ela é para uma só palavra. Uma só palavra, Deus muda a sua vida. Uma só palavra, Deus faz virar o teu cativeiro. Uma só palavra, Deus te tira do lugar terrível que você está. É só a palavra de Deus que faz isso. A Bíblia é Sagrada, ela, ela tem 66 livros. Entre 66 livros, tem muitas pregações que você pode fazer acerca dela. Por isso que essa live é a live da palavra de Deus. Nós compartilha uma palavra. Se você puder entra mesmo. A Bíblia acaba dizendo que às vezes também é melhor ouvir do que falar, porque quando ouve nós aprendemos. E quando nós falamos a palavra da Bíblia, para vocês se entender, nós falamos a palavra de Deus. Então, como você lê o texto, a Sagrada Escritura, às vezes você prega a mesma mensagem, mas a Bíblia ela não é igual um livro que você lê, às vezes lê ele e não dá vontade mais de ler de novo, ou não tem mais graça de ler o mesmo livro, porque é a mesma história. A Bíblia ela é diferente nessa parte, que pode ser hoje, você prega essa mensagem que eu vou pregar hoje, talvez você prega ela hoje, amanhã outra pessoa prega ela e outra pessoa. Deus usa totalmente diferente um do outro. E a mesma palavra, que você não se cansa de ouvir, porque a palavra de Deus é o que nos alimenta. A palavra de Deus é aquela que nós, quando nós ouvimos a palavra de Deus, tem que haver mudança na nossa vida. Uma mudança de dentro para fora. Não adianta você mudar o seu jeito para agradar as pessoas. Você tem que pregoar o Evangelho. Às vezes as pessoas não vão ver você falando ali,
Mas depois, com alguns momentos de palavras, um momento que precisa ali, ela pode abrir o seu coração e ouvir a mensagem depois. Estamos aqui, o intuito é fazer como os discípulos faziam. Nós pregar a palavra de Deus, um joga água, um, um joga água, outros pregam, outros, outros falam na mensagem, mas o crescimento é na parte de Deus. Então, fique tranquilo se você está não ainda recebeu algo de Deus, a palavra ela sempre vai falar com você. Se você abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração, Deus vai falar contigo. Eu quero compartilhar uma palavra aqui, que ele está em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, número 32 em diante. Todos já ouviram essa mensagem, ou uma, duas, três, quatro vezes. Ela é bastante pregada, essa mensagem. 1 Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Eu vou ler. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse-lhe a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse a Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e viu um leão e um urso, e tomava uma ovelha de rebanho, e eu saí após a ele, e feri livre-te da sua boca, e levantasse ele contra mim, e lançar-lhe a mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu com um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Disse-lhe mais a Davi: ó Senhor, me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse-lhe a Saul a Davi: vai embora, eu, Senhor, seja contigo. Irmãos, estamos aqui por mais uma vez, como eu disse, para pregar a palavra de Deus. Estamos num texto que a sua epígrafo, ela diz assim, é o tema. O epígrafo é o tema do texto. Davi dispõe se pelejar contra o gigante. Irmãos, vocês que conhecem a história de Davi, Davi era um filho que seu pai chamava Jessé. E
Davi tinha muitos, mas Davi não tinha muitas amizades, porque ele era um menino ainda o mais novo daquela casa. Algumas historiadores ou alguns pregadores, eles dizem que Davi, ele não era filho daquela, ele era irmão, mas ele era o irmão distante dessa família. Então por isso que o quando o teu servo chegou à casa de Jessé, Samuel chegou lá, amando do Senhor, ele diz a Samuel, Samuel, vai lá à casa de Jessé, porque lá eu tenho, eu vou levantar um rei, e esse rei, ele está lá dentro desta família. E Samuel chegou na casa e ele viu lá os seus irmãos, os irmãos de Davi, uns irmãos fortes, os irmãos já era, eles eram preparados para a guerra. Os irmãos de Davi, eles eram fortes, eles eram vistosos, tinham uma altura maior que Davi. Ele era homens treinados para a guerra, homens que entravam numa batalha e eles venciam as batalhas, porque eles eram treinados para lutar. Pois, para você entender quem era Davi, eu estou voltando a alguns textos. Pois Davi, quando Samuel chega lá e vê eles, Samuel vai começando a escolher os meninos. Samuel ele não escolhe por a visão de Deus. Samuel ele escolhe aquele, ele começou a olhar pela aparência, ele começou a olhar pela aparentemente. Não é assim às vezes também? O chamado que Deus tem na sua vida. Às vezes as pessoas vê pela tua aparência. Ela não te dá nada. Porque Davi diz que ele era como as ovelhas malhadas, as ovelhas mais coitadinha que tinha no meio das ovelhas. É aquela que ninguém dava nada. Mas quando o Samuel ele começa a escolher Eliabe, Samar, Abinadab, se eu não me engano, e
eles começam a escolher que o Senhor ia levantar um novo rei ali para Israel, para aquele lugar. Mas o Senhor levanta homens, mulheres corajosas também. O Senhor levanta você. Talvez ninguém te dá nada, Davi. Talvez onde você passa, você não tem muita credibilidade, você não tem muito dar alguma coisa, você só tem só o que nos resta ter, o mais importante, que é a presença de Deus. A presença de Deus você não conquista ela com dinheiro. A presença de Deus você não conquista ela por alguns prazeres dessa vida. A presença de Deus você conquista ela lendo a palavra de Deus e guardando a palavra dentro do teu coração. Pois, quando Jesus fala para Samuel, Samuel não é nenhum desses homens ali, não. Você está escolhendo errado, Samuel. Você está olhando pela aparência. Aquele que eu quero ungir, o rei de Israel, ele está lá no pasto, Samuel. Mas, Senhor, eles são fortes. Samuel, se eu olhasse para a aparência, Samuel, se eu olhasse para a aparência, você também não era também rei. Eu não te levantei rei por causa da aparência. Quando as pessoas vê você, às vezes você é simples, uma pessoa que não tem muito conhecimento, que basta ter a palavra de Deus guardada no coração, que é o que importa para o reino de Deus. Mas Davi está lá no pasto. Ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé. Então por isso que as ovelhas, ele estava lá. E a Bíblia vem dizer ainda que diz que o bom pastor, ele dá vida para as suas ovelhas. O bom pastor vai atrás da ovelha onde ela estiver. Por quê? Porque ele não quer perder ela. Mas para não perder ela, tem que estar ali, sempre dando uma palavra, sempre com o cajado na mão, com o cajadinho para... Porque quando a ovelha vai e a desobedece, e chega lá, o pastor chega até ela, ele quebrava a pata da ovelha, depois ele cuidava dela de novo, ele curava das suas feridas, e depois ela não voltava mais para fazer, ela não vai fugir mais, porque ela teve um corretivo, ela foi corrigida pelo bom pastor. Mas quem é que quer ser hoje corrigido? Hoje, irmãos, falamos de uma geração com muito respeito às pessoas que falam da palavra de Deus. Há muito respeito àqueles que pregam o Evangelho de Cristo Jesus. Mas é uma geração fraca porque não quer
ser exortado pela palavra de Deus. Davi teve que sofrer primeiro para ele ser ungido a rei. Você não entra hoje em uma igreja, ou você não faz uma coisa hoje, começa hoje e você já é patenteado a uma coisa maior já na sua vida. Quando você já entra, você ingressa de começo. Existe o tempo de Deus te testar. Existe o tempo do próprio pastor da sua igreja te testar. Para ver se você não vai fugir antes de acontecer um chamado na sua vida. Então, ouvir a palavra, ouvir e ser exortado pelo o bom pastor que dá vida à sua ovelha, que é Jesus Cristo, ninguém quer. Por quê? Porque é doído. Porque não tem aplauso. Porque é no anonimato. Se levantar com Jesus, crescer com Jesus, o comecinho da caminhada, ela é espinho. Espinhos que ferem mesmo. Às vezes você vai se ferir, vai ter que aguentar ali calado, porque o Senhor, Ele quer o teu bem. O Senhor quer o melhor para você. Mas quando o Senhor levanta a Davi, Ele escolhe, o Senhor só escolhe pessoas pela humildade. Ele escolhe pessoas que já não é, geralmente, quem é escolhido por Deus, o homem rejeita. E geralmente, quem é escolhido pelo homem, não fica muito tempo. Por quê? Porque quem é escolhido por homens, homens erram. Mas quando é escolhido por Deus, Deus não erra no que Ele fala. Deus não erra no que Ele faz na sua vida. Pois Davi, ele foi levar comida para os seus irmãos ali no arraial dos medianitas. Eles foram levar comida porque a guerra, quando ela começa, ela não tem hora para acabar. Uma guerra, quando ela começa, ninguém sabe se vai durar 1, 2, 3, 4 dias. E quando tiver homens de pé, enquanto tiver o rival, aquele que está lutando contra, não baixar a cabeça, enquanto ele não se rebaixar ou parar de bombardear, de soltar bomba, de matar. E quando tem homens em pé, uma guerra, a guerra só é vencida quando eles abandonam, porque não, já tem morrido muitos homens e o resto que tem não quer morrer. Então ali chegou a hora de parar, porque não oferece mais medo o seu adversário, porque está com poucas pessoas. Mas Davi, ele foi levar comida lá, mas ele viu, e quando ele chega lá, ele vê
o gigante, um gigante chamado Golias. E esse gigante, ele gritava muito alto. Ele gritava muito alto e os irmãos de Davi, que era preparado para a guerra, ele estava tudo escondido, porque o gigante gritava. E não tem aquele corajoso que ia lá para enfrentar. Porque hoje assim, irmãos, pessoas que faz a obra, tem muitas pessoas. Pessoas que ele aguenta. O diferente é você aguentar a luta. É não só fazer, é aguentar. O difícil é ter pessoas que vai aguentar calado. Mas ali era um caso de guerra. Ali era um caso de lutar. Eles queriam matar aquele que Deus tinha colocado. Mas o Senhor, irmão, já tinha testado Davi. Olha que interessante. O Senhor já tinha testado Davi com o urso e com o leão. Ele estava rebanhando as suas ovelhas e veio o urso e ele o matou. Veio o leão, ele também matou. Então o Senhor sabe quando ele te prepara para algo forte, ele te prepara para enfrentar o gigante lá fora. Ele te prepara para você ser guerreiro. Ele te prepara porque ele já vê lá na frente o que você vai se tornar. Um guerreiro. Quem é você será? Quem é você? Será que você tem mostrado a fraqueza? Será que você tem desanimado do seu gigante que está na sua frente? E você coloca aquele pensado negativo dentro de você, dizendo: eu não vou conseguir. Ninguém está a favor de mim. Ninguém tem que ficar a teu favor, irmão. O que importa é que Jesus já está do seu lado. Ali já é uma força para que você se alimente desta palavra e que você não para. E Davi chegando lá, viu esses homens gritando lá: quem é o homem que pode lutar comigo? Quem é o homem valente que vai lutar contra esse gigante? Às vezes, a sua ajuda vai vir da onde você menos imagina. Às vezes, a palavra que você está precisando, às vezes não vai vir de um grande pregador, ou grandes homens de Deus, ou grandes homens que falam grandes mensagens, que não tem grande pregador. Tem você estudar e você ficar bom naquilo que você estudou. Mas isso não é para você nem debater com os outros, nem jogar na cara dos outros, porque você sabe mais que os outros. Mas quando você é preparado para a guerra, esse sim tem que ir para a guerra. Porque se você chegar num canto de batalha, que você não está preparado, e te dá uma arma na sua mão, e você não vai saber como lidar com aquela arma, como manusear aquela arma. Então Jesus dá as coisas para você no tempo certo. Ele prepara você
para que vai vir acontecer, para que depois você venha ver os frutos que acontecem na sua vida. E Davi viu aquilo e ele não aguentou. Ele disse: não tem homem que vai lutar contra esse gigante. Ele diz: ei, Saul, coloque. Ei, Saul, eu vou enfrentar esse gigante. E eu posso ver pelos olhos espirituais eles dando risada de Davi, porque era um menino pequeno. Pequena estatura, pequena, franjino. Um menino fraco, de força. E talvez as pessoas dando risada. Saul disse: não tem como você enfrentar esse gigante, Davi. Porque os seus irmãos é homem preparado para a guerra. Mas eles estão com medo. E mesmo assim, eles não têm. Se eles enfrentarem esse gigante, mesmo assim, eles não vão vencer, porque o gigante é muito forte. Não é assim as palavras de desânimo. O gigante é muito forte. Você não vai sobreviver. Você não vai muito para frente. E é as palavras que vai te desanimando. Só que se você tiver uma preparação, ninguém te para na face dessa terra. Quando você é escolhido de Deus, o céu é o limite. E Saul disse: bora eles não queriam deixar, mas eles falaram: mas tem um doido que está querendo se suicidar. Talvez ele está dizendo para você: tem um maluco aí que está pregando no emprego dele. Tem um maluco aí que está pregando no dia a dia com as pessoas. Tem um doido aí que está pregando o evangelho de Jesus. Está ministrando, está fazendo a obra. E as palavras vêm para desanimar e para te abater. Mas que você não venha ser igual os irmãos de Davi. Covardes, porque era preparado para a guerra. E quem é preparado para a guerra, enfrenta a guerra até ou morrer ou acabar a guerra. É preparado. Você não tem como falar que não. Você é um soldado. Um soldado que se alista para a guerra e não se embaraça com as coisas dessa vida. Então, certamente, se você não se preparar, você não vai conseguir lutar contra aquele inimigo que você, às vezes, quer enfrentar ele com força do seu próprio braço. Deixe que Jesus, deixe que Deus vai fazer a obra. O tempo certo, Deus vai colocar você na frente da batalha para guerrear contra esse seu inimigo. Mas se prepara primeiro. Se enche de Deus. Fica cheio o teu coração. E não te desanime. Vai ter muitos para parar, muitos Sauls para te parar. Mas o que vai importar em você é que a presença de Deus está dentro de você. E quem tem a presença de Deus dentro, mata urso, mata leão, enfrenta tudo, sem ter medo. Então Saul falou: se você for enfrentar mesmo esse gigante, Davi, vamos pelo menos te preparar. Olha que interessante, a palavra vai vir nas... a gente não ensaiou essa mensagem. Olha que interessante. Eu dizendo de preparação aqui e a mensagem se encaixando. Saul queria preparar Davi, sendo que ele já estava preparado por uma luta que já era espiritual. Eles queriam preparar ele com arma, com espada. Colocar: Davi, pelo menos você vai ter uma chance de vencer.
Pelo menos você vai ter uma chance de redimir a sua vida. E Davi disse que a história diz que Saul coloca a sua espada, a sua couraça, o seu cinto, o seu capacete, deixa ele armado até os dentes, deixa ele preparado, porque agora vai vir a guerra e agora é o campo de batalha que ele está. Ele saiu lá da sua casa para guerrear no campo do arraial dos medianitas. E o que faz este homem, esta mulher de Deus, ter essa coragem toda, ter essa coragem de fazer igual Davi, coloca eu na frente da batalha. Quando o gigante viu Davi lá, corajoso, corajoso você, irmão, que enfrenta essa luta, mesmo que Deus não está te dando nada, mesmo que tudo está difícil para você, mas você não para de ir para a casa do Senhor, você não para de orar a Deus, você não para de jejuar, você não para de fazer a obra de Deus. Deus te preparou para isso. E agora Ele só quer que você não retroceda. Porque quando Ele prepara um homem, prepara uma mulher, não existe batalha que Ele não vence. Porque Deus está na frente. Deus está no controle. Por isso, por isso, Davi e o gigante lá, falando para ele, você está de brincadeira, até parece uma brincadeira. Começou a tirar sarro de um homem de Deus, um homem que ia ser levantado ali. E eu vou, hoje mesmo, eu vou te matar, Davi. E hoje mesmo, eu vou te matar. Vou cortar sua cabeça, cortar o seu corpo inteiro. E vou dar você para os cães, para os cachorros. É o inimigo falando para você, querendo. Você não vai conseguir. E você fica ouvindo vozes de pessoas derrotadas, pessoas que não vai para frente e nem quer que você vá. Por isso que você está aí frustrado com a vida. Por isso que você está aí desacreditado, porque Deus não fez algo para você. Porque você foi ouvir vozes que não é vozes de Deus, vozes de outra coisa. E deixou parar a brasa que existe dentro de você, Davi. Agora eu te faço uma pergunta. Quem para quem Deus escolheu? Quem é o homem? Tá para nascer um homem que vai parar a tua chamada. Tá certo com Deus? Você é ungido do Senhor. Então continue, não deixa esses gigantes apagar o tamanho da brasa que está dentro de você. Mas Davi, ele não abaixa a sua cabeça. Temos que ser igual a Davi, irmãos, corajoso mesmo. Eu sei que está tudo difícil para mim, mas vou continuar indo para a igreja. Eu sei que eu não ganhei minha família ainda, mas existe um tempo determinado. Vou ganhar em nome de Jesus a minha família. Eu sei que Deus vai pelejar por mim lá na frente. E disse para o gigante:
eu não tenho medo de você. Você vem contra mim, contra a espada, com o escudo. E Davi arrancou toda aquela armação porque ele não aguentou. Só o peso dela era muito pesado e ele tirou. O que você aprende, irmão, é o que é dos outros não serve para você. O que é de você é seu, mas o que é dos outros deixa com ele. Para não pegar prova com a própria mão. E então, Davi fala, eu não vou contra você com espada, eu não vou com escudo, mas eu vou num nome muito forte, em nome do Senhor Jesus dos Exércitos, esse que nunca perdeu nenhuma batalha. E esse gigante estava lá, na sua frente, e ele pega algumas pedras e para colocar na sua funda, para que ele venha derrubar esse gigante. Ele pega a pedra e coloca na sua funda. E eu vou falar algo para você, irmãos. Às vezes você vai ouvir essa mensagem. Deus não erra quando ele te escolhe. O que ele não erra quando te escolhe? É que na primeira pedra, Davi mirou. Rodou aquela funda, rodou. E a pedra, o Senhor fez. Você acha mesmo que foi a pedra que Davi girou, que matou o gigante Golias, um gigante tão forte? Não foi. Não foi a força de Davi. Foi como ele falou que ele, em nome de Jesus, que ele ia. E a Bíblia diz que no nome de Jesus há poder. Se em nome de Jesus há poder, quando pega aquela pedra no meio da testa, sem Davi nunca ter feito uma aula de tiro, sem Davi nunca feito uma aula de... Jesus colocou a direção naquela pedra. Jesus colocou uma força muito grande que abriu um buraco na testa daquele gigante. Ali é Jesus, ali é Deus falando para você, meu irmão. Eu estou no controle da sua vida, Davi. Eu estou no controle da sua vida. Você quer fazer tudo com o seu braço. Você quer fazer tudo com a sua força. Você quer lutar, fazer a sua justiça. E Deus está te dizendo, deixa eu fazer a obra na sua vida. Deixa eu direcionar a sua vida. Deixa eu direcionar o teu chamado. Deixa eu direcionar a sua casa, deixa eu direcionar o seu emprego, deixa eu direcionar a sua vida no dia a dia, meu irmão. Quando você deixa Deus direcionar a sua vida, a palavra de Deus tem lugar certo. A palavra de Deus tem. Ele mede e ele vem no tempo certo. E ali, quando ele mata aquele gigante, porque aqueles que tem, porque sempre tem aquele também seus acusadores, aqueles que te acusar de dia, de noite, toda qualquer hora para te desanimar a sua fé. Mas o que acontece para mim terminar essa live é que esses homens dos filisteus saíram correndo, abandonaram o campo de batalha. Saíram correndo. E Davi, rápido, logamente, pegou a espada,
cortou a cabeça do gigante. Sabe para quê? Que ele corta a cabeça desse gigante? É para declarar que acabou a guerra. É para declarar que agora quem vai parar um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Quem vai parar o chamado daquele que quer fazer a obra de Deus e está fora dos pecados, está fora desse mundo aí fora? Quem vai parar este homem, esta mulher? Ninguém para. Por quê? Porque chamado de Deus chamou, ponto final. Então, aí encerrou, cortou a cabeça, correram, acabou a guerra. Eu quero dizer que então no jeito de Deus, as coisas vão dar certo, Davi. No tempo de Deus, Ele não vai trazer dores, Ele não vai causar confusão, Ele não vai causar nenhum tipo de impedimento para que não aconteça a promessa. Porque você esperou, se você esperou, vai acontecer no tempo certo. Mas o que... Então, ele só ganhou essa guerra, irmão, porque ele estava. Ele só ganhou essa guerra porque ele estava guerreando uma guerra que é Deus que está no controle. A sua guerra, a que Deus te coloca na sua vida, o tempo, tem tempo para começar. E às vezes, não tem tempo para terminar. Só termina na hora certa. Mas se você esperar o tempo de Deus, Deus vai te preparar antes, como preparou Davi. Porque se você não seguir a palavra de Deus, e porque se você não seguir como ela está escrita, e se você não ler essa receita, e colocar um antídoto como está escrito, e servir ela como está escrito, se você não fazer isso, geralmente, você não vai ganhar as suas guerras e nem as suas pelejas. O segredo para você ganhar tudo isso, alavancar o seu ministério, transformar o seu casamento de novo, acontecer uma cura na sua vida, continuar o teu chamado, Jesus tem que estar na sua frente. Se Jesus não estiver, nada acontece. Ah, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, as pedras vão clamar. Pois sim, as pedras vão clamar. Mas se não é o seu tempo, se não é a sua hora, espere só mais um pouquinho, que vai dar certo a sua chamada, ou a explosão de chamada que vai acontecer na sua vida. Quando você esperar o tempo de Deus, não tem Saul que te para, não tem Sabalá, Tobias, Jetro, não tem ninguém que atravessa na sua frente. Se tiver o dono do edifício, o dono dessa obra, esta obra, este corpo que habita o Espírito Santo, se Cristo tiver primeiramente dentro dele, e você tiver uma palavra obediência, é maior do que o sacrifício. Às vezes o que você está tendo na sua vida, você só está sacrificando. O que é sacrificando? Você está sacrificando para as pessoas te reconhecer.
Você está se sacrificando pelas pessoas porque você acha que você vai fazer ele se agradar com alguma coisa que você está fazendo. Não sacrifique, obedece. A palavra de obediência é muito mais maior na sua vida. Quando vinha a obediência, o sacrifício vai cair por terra. Quando o sacrifício, porque agora, quando Jesus morreu, ele falou que quando ele morre, ele falou não vai ter mais sacrifício, não vai precisar mais ir lá no Santo do Santo, ou no tabernáculo, queimar, para subir a fumaça e para ser perdoado o pecado. Agora Deus colocou a palavra dentro do nosso coração, colocou ela dentro da nossa casa, a Bíblia Sagrada, para que a gente venha viver ela como ela é, para que a gente não venha se desviar, para que quando se nós se desviar, nós vamos tropeçar e não vai dar certo. Então a palavra ficou dentro da nossa casa, tá facinho, só abrir a Bíblia. Porque às vezes você tem ela aí só no Salmo 23 ou no Salmo 91. Então você não quer abrir ela, deixa ela poeirar. Não deixe a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca foi velha. Ela sempre está atualizada todos os dias. Ela sempre foi e será a maior palavra de profecia, de revelação das nossas vidas. A maior palavra, a maior revelação, a maior profecia, que embora existem profecias e revelações, mas a maior, essa não erra, ela não erra, ela não erra. Quando o Senhor me escolheu, foi feita uma promessa na minha vida, que foi falado sobre a palavra de Deus, que eu seria um pregador da palavra de Deus. Mas porque eu seria, porque o pregador, ele não falou de si próprio, ele falou que se eu seguisse a palavra de Deus, se obedecesse, se eu não ficasse ouvindo pessoas que não querem dar nada para mim, eu serei como uma grande nação, ó Abraão. E você vai só vencer o seu gigante quando você não vai colocar obstáculo na sua vida para você parar. Ah, mas falaram de mim, falaram de Jesus também. E por que Jesus não parou? Por que Jesus não deixou as coisas, não deixou ali ele falou, o meu reino não é deste mundo, então por isso esse mundo não me pertence. Então quero dizer para você também, os gigantes vai se levantar, o Sabalaque, o Tobias, o Jetro, o filho de Anak, todo tipo. Quando todos esses se levantar, significa que eles estão se levantando, e a Bíblia acaba dizendo que ele só levanta porque ele tem que voltar de novo, ele tem que cair. Mas o cair não é eu vou orar para aquele irmão para ele cair de cama, eu vou orar para aquele irmão, para aquela igreja fechar. Não é esse cair. A nossa luta não é contra homens, é contra as hostes espirituais da maldade, é contra o diabo, que ele está pegando seus filhos aí, ele está enganando o seu filho, está colocando você, como você não vigiou a Deus, ele está lá de todo jeito. Mas agora, e o que vai acontecer agora? Agora você vai ter que dobrar o seu joelho, se aquebrantar a Deus, porque não tem mais sacrifício. Agora você tem que dobrar o seu joelho, orar ao Senhor, porque Ele vai ouvir o teu clamor. Mas não vai adiantar de nada se você ficar calado aí. Mas eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha, o gigante se levantou e ele me derrubou. Ei, as palavras da sua boca têm poder. Em nome de Jesus Cristo, prepara Elias, vai de novo, come, bebe. Vai Davi, prepara para ir para o pasto mesmo, pastorear as ovelhas, porque vai vir as ovelhas malhadas para que você venha cuidar. O que é ovelhas malhadas? É ovelhas que está precisando de algo, é ovelhas as mais ruizinhas do rebanho. É esta que Deus quer investir. O Senhor não quer investir em grandes pessoas que acham que está com o seu ego lá em cima. O Senhor não, Ele quer usar pessoas menos humildes da sua casa. Não que Ele não use as outras, mas que em nome de Jesus Cristo, o Senhor quer que você seja este Davi da sua casa. Se levante a cabeça.
Regue, ouve essa mensagem e que essa mensagem venha mudar a sua história, mudar o seu cativeiro, tirar você do pecado que está e dizendo: eu não vou olhar para homens, eu não vou olhar para ser humano, eu vou olhar diretamente para Jesus, que é o alvo de tudo. Quando você olha para Jesus, o maravilhoso, ele está te olhando também de volta para baixo, e quando você olha para ele, ele olha para você e falou para você: e eu vou deixar você um crente alegre, um crente feliz. Vai passar por luta? Vai passar pelo Saul? Vai passar pelo gigante? Vai passar pelos gigantes da vida? Vai enfrentar a doença? Nada, mas nada pode te separar, meu querido amado Jesus, do amor de Cristo Jesus. Não há gigante que para um crente cheio da presença do Pai. Não há gigante que para você, profeta. E quando você estava bem, você profetizava, você pregava. O que aconteceu com você, Davi, que falou: agora eu sou pequeno? Não é pequeno nada, pequeno é a desculpa que você dá, mas você é grande na presença de Deus. Se você esquecer o teu problema, dobrar o teu joelho, acreditar na Bíblia, que aí no seu quarto existe poder, que fecha a porta do seu quarto e vai na sua delegacia, e lá você dá queixa pro general de guerra. Oh glória, estou sentindo ele nesta noite. O general de guerra está com você, então por isso não abandone ele. Davi enfrentou sozinho o gigante, mas não foi sozinho. Vamos olhar pelo espiritual. Esse corpo carnal dele estava sozinho, não tinha ninguém. Ah, maravilhoso. Olha a revelação que eu estou tendo aqui. Você imagina quando Davi estava frente a frente com o gigante. O gigante tirou sarro de Davi, mas Davi não saiu da frente dele. E você pensa, ele olhando, ele talvez pensava em correr para pegar Davi, mas o que ele via, que quando você é crente, quando você a povo do mundo tem que ver, irmão, em você, refletir a graça, a glória de Deus tem que refletir em você, uma luz que brilha. E eu penso, geralmente, um gigante olhando para ele, você sabe que vendo um monte de anjos do seu lado. Ah, imagina, irmão, eu vou até falar aqui uma mensagem, uma revelação. Você imagina os anjos olhando para eles. Os anjos não falam, irmão, mas os anjos só olhando e dizendo: vem pra cá, o anjo de guerra Miguel, dizendo para lá: vem pra cá, Golias. Esse homem está aqui, ele está aqui, mas ele não está sozinho, todo do seu lado. Vem pra cá, Golias, pode ir pra cima de mim, Golias, porque eu não vou vencer você, Golias, com a voz alta do microfone, não, Golias. Eu não vou atacar a igreja, não, com as palavras que eu falo no meio da igreja, que eu for atacando pessoas, não, Golias. Eu não vou atacar você, eu vou aqui, aquele que está do meu lado é mais maior. Golias, eu estou aqui sozinho, em carne, mas dentro de mim existe um leão, e esse leão é o leão da tribo de Judá, que já venceu as suas pelejas e a sua luta. Oh, glória a Deus, oh maravilhoso, oh maravilhoso. É tão bom falar de Jesus, é tão bom falar dele. Pois aqui eu já vou agradecer vocês que visualizou, vocês que vai visualizar. E tendo uma coisa, irmão, não tenha raiva do teu irmão, não tenha inveja do teu irmão. Ele também é teu irmão. Deus não escolhe pela aparência, Deus não escolhe pelo o seu nome, se é nome de rico, se é nome de pobre. Deus escolhe porque Ele vê lá na frente que você se tornará. Então, eu agradeço vocês que ouviu essa live, mas que Deus venha abençoar a sua família, os seus filhos, as gerações que ainda vai vir de vocês, que ainda está no ventre ainda para nascer.
E você está pensando, mas aquele vai nascer e não está preparado. Vai fazer o que agora, irmãos? Tem que trazer agora a promessa para o mundo e ensinar para ele, ensinar para os seus filhos, ensinar para os seus filhos que nas escolas existe o Deus da minha infância, ele está na escola, o Deus do meu trabalho que andava comigo, ele está comigo, com você, o Deus da tua casa, os anjos que está guardando os seus filhos, a sua casa, seus bens materiais, o Senhor está contigo. Nesta peleja não terei que pelejar. Jesus, Deus, pelejará por vós, por você, meu querido amado irmão. Então, por isso, eu vou fazer uma oração para me terminar, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, por estar mais uma live, falando acerca, Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus. Deus, estamos aqui para unir, Senhor. Se unir às igrejas, Senhor. Senhor, um é Apolo, o outro... O que importa, Senhor, é que pregue a palavra de Deus. Não está encaixando do que importa é que pregue. Às vezes mais coisas o Senhor vai fará na nossa vida, ou fará na tua vida. Então dorme em paz, um sono abençoado, e que Deus venha fazer você um Davi, corajoso, valente, que não para por nada. Por isso, Deus quer você na casa dele, mesmo sendo difícil, mesmo sendo abandonado, mas Deus quer você de volta. Volte para a tua casa, volte para os seus filhos, volte para a tua mulher, volte para onde do seu emprego, volte, porque Jesus está. Se você colocar ele no centro, você vai conseguir vencer as suas pelejas. Mas não queira lutar sem ele. Eu quero agradecer em nome de Jesus. E que Deus, que nós saia aqui, ouve essa mensagem, saia dessa mensagem, mas o Cristo não saia de dentro de você. Então, em nome de Jesus Cristo, pelo poder e pela graça do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.